Ai, Nutri, chega à noite, é o horário que eu mais tenho fome no dia. Chego em casa, me dá vontade de comer até o reboco da parede, me dá vontade de comer igual um dragão. O que eu faço? Me ajuda a controlar essa fome à noite, como demais nesse horário. Ao longo do dia fica tudo certo, consigo seguir a dieta direitinho. Mas quando chega à noite, aí o problema começa a acontecer, gente. Essa é uma das queixas que eu mais ouço no meu dia a dia de atendimentos. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para você quais são as causas dessa situação, quais são os problemas que isso pode gerar na sua vida, se você mantém esse hábito aí a longo prazo e o que você precisa fazer para que você tenha essa fome noturna, essa fome muito aumentada ali no fim do dia, essa questão melhorada. Como que você vai melhorar esse ponto assim que tanto pode prejudicar o equilíbrio da sua alimentação, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, você precisa se inscrever nesse canal, que toda semana vai trazer para você muito conteúdo de qualidade sobre alimentação saudável, nutrição e saúde. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho também, tá? Para você ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo que vai acrescentar muito aí na sua vida, te ajudar inclusive também, ó, se você treina, pode te ajudar no seu desempenho nos treinos também, mas promover a sua saúde e qualidade de vida de uma maneira geral. E além disso, eu vou deixar na descrição para você também o meu Instagram, a minha rede social. Se eu já apareço bastante por aqui, vocês vão ter noção de como é por lá também. Compartilho um pouco do meu dia a dia como nutricionista e também os meus hábitos de vida, né? Porque eu vivo muito isso que eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Então me acompanhem por lá também e aprendam muito. Todo dia tem muita informação de qualidade. Então se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações. Se você gostar desse conteúdo, chegou no final do vídeo e falou, pô, esse vídeo me acrescentou muito. Vou colocar tudo isso que a Bárbara falou em prática. Com certeza, sim, eu tenho certeza que eu vou ver uma diferença. Deixa seu like também. Vamos lá, então, vamos começar falando sobre as causas dessa fome noturna. A primeira causa que eu poderia colocar aqui para você é com relação à sua dieta ao longo do dia. Se você tem uma alimentação pobre em fibras, pobre em proteínas, se você está seguindo uma dieta inadequada para o seu caso, são grandes as chances de você chegar no fim do dia com uma fome aumentada. Então, quando eu falo das proteínas e das fibras, são nutrientes presentes nos alimentos que garantem muita saciedade. As fontes de fibras que a gente poderia citar são alimentos como frutas, verduras, legumes, alimentos integrais. Além disso, também o grupo das leguminosas, né, onde está presente o feijão, também é uma excelente fonte de fibra. Se você mantém o consumo desses alimentos bem presentes na sua dieta, você fica bem saciado nas suas refeições ao longo do dia e evita que no fim do dia você esteja com muita fome. Além disso, as fontes de proteína também cumprem muito esse papel de garantir mais saciedade. Quando eu falo das fontes de proteína, eu também estou me referindo a carnes, ovos, leite e derivados também são excelentes fontes de proteína, o próprio whey protein, tá? Então, esses alimentos são ricos em proteína, um nutriente que tem uma digestão mais lenta e que vai te garantir mais saciedade ao longo do dia. Então, se você inclui na sua dieta boas fontes de fibras e boas fontes de proteína ao longo do dia, evita que você chegue no período noturno com muita fome, muita vontade de comer. Mas além disso, você pode passar um pouco assim, ter esse sintoma piorado se você está comendo muito pouco ao longo do dia e se você está ficando um período de tempo muito grande sem se alimentar. Então, você lembra quando há um tempo atrás, né, a gente tinha esse mito na nutrição de que era obrigatório comer de 3 em 3 horas? Não, isso não é uma obrigatoriedade, isso não acelera o metabolismo, não tem nada disso. Porém, comer assim regularmente, sem ficar um intervalo muito grande sem se alimentar, cerca aí de 4, 5 horas sem nenhuma refeição, pode contribuir para que você chegue num ponto que você está com uma fome excessiva e essa fome excessiva acabar piorando a sua capacidade de fazer boas escolhas na alimentação. E muitas vezes é isso que acontece nesses casos de fome noturna. Então a pessoa ela tem ali um café da manhã muito corrido, que não coloca nenhuma proteína, come um pãozinho com manteiga e café. Depois vai direto para o almoço, já chega com bastante fome porque o café da manhã foi muito lento, foi muito lento, foi muito leve,
pobre em fibras, pobre em proteína, chega pro almoço com bastante fome. Come uma montanha de arroz, um pouquinho de feijão e um pedacinho de carne, que seria uma boa fonte de proteína. Um doce ali depois do almoço. Refeição também que é digerida mais rapidamente, a depender do volume, né, da quantidade que a pessoa consumiu, pode até levar um pouco mais de tempo para que essa digestão seja realizada, mas ainda assim acaba sendo muito mais rápida em comparação com um prato que teria também uma maior quantidade de proteínas, a carne, e também uma maior quantidade de salada, tá? Com esses vegetais. Depois disso, né, ela passa essa pessoa, então teve o café da manhã muito leve, o almoço também, de certa forma, leve, passou a tarde inteira sem comer e chega em casa às 7 horas da noite, é que ela vai ter uma refeição. Só que ela já chega, essa pessoa já chega com muita fome, mas muita fome mesmo, e quer comer uma montanha de comida, porque ela tá com essa fome excessiva, essa fome que foi se acumulando ao longo do dia por uma dieta inadequada. Por isso é tão importante que você tenha uma dieta adequada para o seu caso, com boas quantidades desses nutrientes que eu te falei e numa quantidade adequada. Então, se você tem objetivo de emagrecimento, a dieta adequada para esse objetivo. Ganho de massa muscular, para esse objetivo. Manutenção da composição corporal, apenas uma dieta saudável, também com quantidades adequadas para o seu caso. Se a sua dieta ficar muito pobre em calorias, nos nutrientes que você precisa, no fim do dia você pode sofrer com essa fome aumentada. Então aqui eu ainda estou falando da parte das causas, mas aí eu já coloco aqui para você efeito muito negativo de você deixar para consumir as suas refeições só, as suas calorias, né, principalmente na sua última refeição do dia. Pelo fato de você chegar com essa fome muito aumentada, é como eu disse, a sua capacidade de fazer boas escolhas reduz e você acaba consumindo um volume muito maior do que deveria, tendo em vista que você chega com aquela fome, com aquela vontade de comer que tá acima da curva, sabe? Que tá assim fora da normalidade. Então você não tem tanto aquela capacidade de falar, não, com essa quantidade aqui eu me sentiria saciada ou saciado. Essa quantidade aqui já tá ok. Não. A sua vontade é colocar uma quantidade de comida grande para você ter certeza que a partir dali você já vai ficar saciado. Você se identifica com isso, sabe? Às vezes não é nem também montar um prato de comida gigantesco, mas você sai beliscando ali na cozinha tudo que você vê pela frente, depois já não sabe mais se tá com tanta fome assim, mas come do mesmo jeito, porque afinal de contas você não parou para comer nada assim ao certo, né, um prato. Então aí a gente tem esse problema, essa perda de capacidade de controlar ali a quantidade que está sendo consumida e também de fazer boas escolhas. Quando você está com fome demais, quando você chega numa condição de certa forma extrema, você não quer saber ao certo o que você está comendo. Você quer apenas comer. Se vai ser biscoito, se vai ser... Enfim, não importa. O que você quer é matar sua fome naquele momento. Uma outra possível causa dessa fome noturna muito aumentada é o hábito. Então, você já tem o hábito de comer pouco ao longo do dia e acaba deixando as calorias mais concentradas na sua última refeição, né? Então, já está habituado a fazer dessa forma. Algumas culturas alimentares até têm um pouco, né, dessa característica. Tem um café da manhã ali muito leve, o almoço também acaba ficando leve, não tem lanche entre as refeições, acaba concentrando muitas calorias ali no fim do dia. No geral, não costuma ser uma boa estratégia, tá? Então é muito importante analisar pontos assim muito específicos do seu caso para entender se realmente seria a melhor estratégia para você. E uma outra causa também dessa fome noturna são fatores emocionais. Então, muitas vezes a pessoa ela tá com a saúde mental comprometida, não está bem psicologicamente, ela acaba tendo esse momento, assim, esse gatilho de querer comer muito mais no período noturno, quando chega em casa e tem ali um momento onde não está tão comprometida com outras atividades, e aí é o momento ali que ela acaba descontando essa ansiedade, essas questões que a estão afligindo na comida. Beleza, então pode ser relacionado a uma má distribuição das refeições na dieta, né? Então, não só das refeições, como também de nutrientes e calorias. Pode estar relacionado ali ao seu hábito alimentar mesmo, se acostumou a fazer daquela forma, acaba que o dia a dia da sua família, das pessoas que vivem com você, acaba sendo muito assim, e também fatores emocionais. Então vamos colocar aí uma solução para cada um desses pontos. Como que você poderia fazer de uma forma diferente para ter esses pontos amenizados? Mas na verdade, antes da gente falar da solução, eu quero só trazer para vocês mais uma questão, mais um problema que você pode ter, deixando as calorias da sua dieta muito concentradas na
na sua última refeição do dia. Um outro ponto a ser colocado aqui em questionamento seria o fato de que os nutrientes eles não são absorvidos da mesma forma ao longo do dia. Então você tem uma metabolização de carboidratos, proteínas e gorduras acontecendo de uma forma muito mais satisfatória e aí principalmente os carboidratos durante o dia. Então, no período diurno. A partir do momento que a gente está no período noturno, hormonalmente, metabolicamente, o seu corpo ele já está funcionando de uma outra forma e os carboidratos, principalmente, eles não são absorvidos da forma mais otimizada possível, da melhor forma possível. Então, se você concentra calorias, carboidratos da sua refeição em um volume muito grande nessa sua última refeição do dia, não é uma estratégia muito interessante, porque esse alimento ele não vai ser digerido da melhor forma possível. O ambiente ali ele pode estar inclusive mais favorável para o acúmulo de gordura corporal se isso acontece em excesso, se o seu estilo de vida ele não está equilibrado para que isso não seja um problema. Então, muita atenção a isso. Outro ponto também que eu acabei de me recordar aqui antes da gente falar das soluções seria o fato de que comer muito, especialmente próximo do horário de dormir, pode ser algo nada interessante pensando na qualidade do seu sono. O ideal é que a sua última refeição do dia, uma última refeição volumosa que você faça, aconteça pelo menos 2 horas antes de você ir dormir. Então, vai ter um jantar mais completo, ok, que você faça essa refeição pelo menos 2 horas antes de se deitar, para que a digestão desses alimentos não prejudique a qualidade do seu sono. Não adianta não, mas assim, acaba que é interessante que você se alimente bem, mas também que você pense em priorizar a qualidade do seu sono para que a sua recuperação, regeneração aconteçam da melhor forma possível no momento ali que você está dormindo, no seu momento de descanso. Então vamos agora para soluções. Então, começando pelo ponto, né, que a gente começou a tratar aqui a respeito de equilíbrio da dieta. Uma dieta desequilibrada em calorias, em proteínas e fibras pode prejudicar aí a sua sensação de saciedade e acabar elevando as chances, né, dessa fome noturna. O que você precisa fazer? Distribuir melhor as suas refeições, adequar melhor a sua dieta. Então, ter um café da manhã onde você inclui boas fontes de fibras e proteínas. O que, por exemplo, nutre? Frutas no seu café da manhã são boas fontes de fibras. Queijo, ovo, boas fontes de proteínas no seu café da manhã. Um iogurte também vale. Leite também vale. Leite em pó também vale. Então, fazer combinações que sejam mais ricas nutricionalmente para essa refeição. Além disso, você pode incluir também nesse café da manhã o pão integral, que é tão comum. Daria para incluir nessa refeição e aumentar fibras. Esses mesmos alimentos que eu citei para o café da manhã também podem ser incluídos em uma refeição, como, por exemplo, o lanche da tarde. Acaba que tem muito perfil parecido, né? O café da manhã aparecendo ali com um lanche. Então, o iogurte, uma bebida láctea de proteína, também poderia ser incluída como uma possibilidade do jantar. Tem proteína, ajuda na saciedade. Não deixem de fazer lanches, porque isso ajuda muito a controlar o seu apetite nas refeições principais. No almoço, então, já que a gente falou de café da manhã e lanche da tarde, incluir uma boa porção de carne, uma carne pouco gordurosa. Carne, fonte de proteína, vai aumentar a saciedade. Isso para pessoas que ingerem alimentos de origem animal. Bárbara, não consumo carne, não consumo alimentos de origem animal. O que eu faço? Aí você inclui na sua refeição uma fonte de proteína de origem vegetal, como por exemplo a proteína texturizada de soja. Além disso, os vegetais na salada, sejam eles vegetais cozidos ou crus, bem uma quantidade generosa. Eu sugiro para os meus clientes, para os meus pacientes, pelo menos, no mínimo, 100 gramas de vegetais por refeição. Então, no mínimo, no jantar 100 gramas, no jantar mais outras 100 gramas de vegetais. Por que isso é tão importante? Para garantir uma boa quantidade de fibras, vitaminas, minerais. É importante demais aumentar o volume dessa sua refeição, beleza? Além das proteínas. Pode até aparecer uma fruta aqui, ó, como sobremesa, que aí aumenta a quantidade de fibra e o volume dessa refeição também. E aí, o que acontece? Você vai ao longo do dia se sentindo mais saciada também, né? E com isso, no fim do seu dia, você tem essa saciedade muito mais garantida. Então, por isso é tão importante que você equilibre aí as refeições da sua dieta. E eu falei da importância dos lanches, né? Que ajuda a controlar o apetite nas refeições principais, mas também tem uma contribuição muito grande para que você evite passar longos períodos sem comer. E assim, não necessariamente tem que ser um
um lanche super elaborado. Em alguns casos, eu entendo que até mesmo pela rotina de trabalho, possa ficar muito complicado você ter aí realmente uma refeição completa, assim, nesses lanches, né. Eu sei que não vai ser possível, gente, mas que seja o mais simples possível, mas que você tenha algum lanche, já faz muita diferença. Um iogurte com uma fruta, uma bebida láctea de proteína com uma fruta também, sabe, assim, um sanduíche natural que você já fez 3, já deixou pronto na geladeira para você ir levando ao longo do dia. Isso já ajuda demais, isso já resolve muita coisa, mas não deixem de ter opções de lanche. Um pão com queijo já ajuda melhor do que você ficar sem comer nada. Uma porção de frutas com castanhas, porque você precisa de algo que não seja assim tão perecível como um iogurte, enfim, é o que dá para você levar? Beleza, vai nessa porque é melhor do que você não comer nada e chegar depois na próxima refeição com uma fome absurda. Além disso, um outro hábito que pode ajudar demais a melhorar essa questão, né, esse sintoma, seria você se manter bem hidratado. Bárbara, como assim? Beber muita água e fome noturna, o que isso tem a ver? Muitas vezes a pessoa acaba confundindo a sensação de desidratação com vontade de comer. Você sabia disso? Pois é, mas é algo muito comum e que acontece demais. Então, o fato de você se manter bem hidratado ao longo do dia pode te ajudar a controlar essa fome excessiva. Então, ó, faz o cálculo aí com o seu peso, pelo menos 35 ml de água por quilo de peso corporal que você tem. Multiplica 35 pelo seu peso e você vai ter como resultado a quantidade em ml, em mililitros de água que você precisa tomar por dia. Mantenha-se hidratado ao longo do dia e você vai ver a diferença que isso vai te fazer na sua vontade de comer. Fora que hidratação adequada, bom consumo de fibras, como eu sugeri, também ajuda na questão da saúde intestinal. O intestino mais saudável também contribui muito para que você tenha essa vontade de comer, essa fome, né, com muito mais controlada, né? Durante o sono, você tem hormônios relacionados à fome e saciedade controlados. Então, fica mais uma orientação aí para vocês. Um outro ponto que vai ajudar muito no controle da fome seria o manejo do estresse. E aí a gente já entra na segunda causa que eu coloquei, né, que seria na terceira causa que eu coloquei como uma das possíveis, né, para poder elevar muito essa fome noturna, que seriam os fatores emocionais. Se você cuida da sua saúde mental, se você pratica aí esse manejo do estresse, já é meio caminho andado para que você tenha uma melhora nessa fome noturna, que muitas vezes não é só uma fome noturna, mas sim uma fome emocional. Então, assim, o tratamento com a dieta, ter um acompanhamento nutricional ajuda? Com toda certeza, você ter ali um direcionamento de uma dieta adequada que você deve seguir na maior parte do tempo, que vai te garantir saciedade, que vai te manter bem nutrido, que vai, enfim, ajuda demais. Porém, se a raiz do problema está na sua saúde mental, se a sua saúde mental ela tem grande participação nessa fome noturna, só a dieta não resolve. A dieta é um dos pilares que você precisa ajustar, mas você precisa também cuidar da sua saúde mental. Fazer um acompanhamento psicológico. Ah, não foi suficiente? Buscar um psiquiatra. Então, assim, abrir realmente a mente para essas questões que são tão importantes de ser cuidadas. Muitas vezes a gente tem uma dor de estômago, a gente tem algum problema, vai correndo ao médico, vai num clínico ali resolver isso logo. Mas quando está vivendo questões relacionadas à saúde mental, a gente não tem essa atitude de logo buscar ajuda. Mas é importante que a gente crie mais esse hábito de buscar ajuda, que isso influencia de uma maneira geral na qualidade de vida e acaba afetando muito na alimentação. O problema está relacionado à saúde mental, busque ajuda, busque um psicólogo, busque acompanhamento psicológico, porque vai fazer muita diferença aí na sua vida, inclusive nos seus hábitos alimentares. Solução para o outro ponto que eu falei, com relação a você já estar habituado, já estar totalmente acostumado a ter muito mais volume de comida na sua última refeição do dia. Querendo ou não, as soluções elas acabam sendo muito relacionadas com o primeiro ponto que eu trouxe solução aqui para você, que seria de tentar adequar a dieta. Então, quando você busca adequar a dieta, você está fazendo muito ali uma construção de um novo hábito, passando por um processo de reeducação alimentar, reestruturação da sua alimentação. Então, seria realmente assim, criou esse hábito, é dessa forma como você vem fazendo atualmente, busque mudar esse hábito de uma forma gradativa. Muitas vezes, um hábito que você já te acompanha há longos e longos anos, você não vai conseguir mudar ele com 2 dias,
com uma semana, com um mês. É necessário que você tenha mais persistência e esteja firme nesse objetivo mais a longo prazo. Então as mudanças elas vão acontecendo de uma forma mais gradativa, algo que você estava acostumado a fazer anteriormente. Você vai vivendo com uma nova realidade e aí sim você vai vendo o efeito positivo, né, dessas mudanças no seu dia a dia e vendo sentido e se acostumando mais a essa nova realidade. Por isso é tão importante assim ter um suporte, ter um acompanhamento ali muitas vezes nutricional para te ajudar nesse processo de mudança de hábito. Então assim, deixei mais uma solução para esse ponto, que seria realmente respeitar aí a forma como esses hábitos vão sendo construídos gradativamente e também ressalta aqui para você a importância de ter um acompanhamento nutricional, de ter ali um suporte, de ter esse direcionamento, analisando características individuais, características muito particulares do seu caso, para te dar o melhor direcionamento. Para quem não sabe, além de trabalhar com a produção de conteúdo aqui para vocês, também em outras redes sociais, eu trabalho, atuo na parte clínica, assim como nutricionista, realizo acompanhamentos nutricionais todos os dias, tá? E seria um prazer poder cuidar de você também. Se você tem fome, essa fome noturna ou outras questões, saiba que você pode contar comigo. Eu vou deixar o meu contato aqui, ó, na descrição desse vídeo. Se você quiser saber mais informações sobre acompanhamento nutricional, eu estou super à disposição para atender você, tá? Vai ser maravilhoso poder te ajudar a entender ali detalhes da sua realidade e te propor uma estratégia que funcione, que caiba no seu bolso, que caiba na sua realidade, que você goste do que você está comendo, consiga seguir e veja o resultado acontecendo não só no seu físico, mas também na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. Assim eu finalizo esse vídeo trazendo essas soluções aqui para vocês. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido assim o porquê de ter tanta fome na última refeição do dia e a partir de agora saiba o caminho que você precisa seguir para ter isso melhorado e não sofrer mais as consequências negativas desse consumo alimentar tão aumentado no fim do dia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado sempre que sair um conteúdo maravilhoso por aqui. Muito obrigado por estar até aqui agora comigo. Vejo você no próximo vídeo. Comenta comigo aqui se você tem essa fome noturna, como que isso impacta assim no seu dia a dia. Geralmente, o que você costuma comer você costuma ficar beliscando muito? Me conta, eu quero saber como que isso acontece aí no seu dia a dia, tá? Um abraço para você, muito obrigada. Tchau!